Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje vamos iniciar o estudo sobre critérios de divisibilidade, tá? E vamos iniciar falando sobre uma regra importante. Um número, ele é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Para que a divisão entre os números resulte em partes inteiramente iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras de divisibilidade, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, tá? Então, olha só, para um número ser considerado divisível por outro, o resto da divisão tem que ser igual a zero. Então, vamos para um exemplo para a gente entender. Observe as seguintes divisões: 9 dividido para 2 e 9 dividido para 3. Para realizar a divisão de 9 dividido para 2, nós vamos utilizar aqui a tabuada do 2, não é isso? E colocar no quociente o número que, ao ser multiplicado por 2, se aproxime de 9. Então, o número mais próximo será 4, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Esse 8 vem para o dividendo subtraindo. 9 menos 8, resta 1, que não dá mais para efetuar a divisão. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma divisão em que o resto é diferente de zero, o resto é 1. Já dividindo aqui 9 por 3, na tabuada do 3, nós temos que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, multiplicamos aqui 3 vezes 3, 9, que vem subtraindo. 9 menos 9, 0. Então, segundo a nossa regrinha que acabamos de ver, ele diz que o número ele é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Então, olha só. 9 é dividido por 3. Por quê? Porque o resto foi igual a zero. Já 9 não é divisível por 2, porque o resto deu 1 e não deu diferente de zero, certo? É um modelo para a gente ter uma ideia do que a regrinha nos diz. Para ele ser considerado divisível por outro, né, o resto vai ter que ser igual a zero. Divisibilidade por 1. Todo número é divisível por 1. Não é mesmo? Essa é a regrinha principal de divisibilidade, tá? Todo número é divisível por 1. Temos os seguintes exemplos aí. 15 dividido por 1, 15. Nós aprendemos também que o número dividido por 1 vai ser o próprio número, o resultado, não é isso? Porque eu estou entregando a uma única pessoa algo. Eu tenho 15 balinhas e eu vou entregar ela a uma pessoa, então ela vai receber quantas balinhas? 15. Então, todo número dividido por 1, o resultado será o próprio número. E todo número será divisível por 1. 63 dividido por 1, 63. 125 dividido por 1, 125. Então, qualquer número será divisível por 1, certo? Divisibilidade por 2. Então, olha só, vamos aprender essas regrinhas agora, tá? Na divisibilidade por 1, qualquer número é divisível por 1, certo? E na divisibilidade por 2, nós temos o seguinte: um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, quando o número terminar nesses, em 0, 2, 4, 6 ou 8, você já vai identificar que ele é divisível por 2. Tá? Ou seja, todo número par. Porque os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, eles são considerados número par. Por que par? Porque pode ser associado de 2 em 2. Como eu coloquei o exemplo para vocês aí, a gente chama o quê? O par de meias. Por quê? Porque são duas, ou seja, porque ele é divisível por 2. Nós temos o par de sandálias, o par de brincos. Então, o par quer dizer que ele é formado por
2, tá? Ele pode ser formado de 2 em 2, por isso chamado de par. E aí nós temos, então, na regra de divisibilidade por 2, que ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 para que eu possa dizer que ele pode ser dividido por 2. Vamos ver o exemplo. Aqui temos alguns números para que a gente possa identificar na regra de divisibilidade por 2 se esses números são ou não divisíveis por 2. Então, o que aprendemos agora é que para ser divisível por 2, ele precisa ser par. E para ele ser par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminando em um desses números, ele é divisível por 2. Então, vamos analisar cada um agora. 318. Então, o que é que eu vou analisar? Olha só, a gente vai analisar o último número. É 8. Então, 318 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele termina em 8. E 8, olha, entra no critério de divisibilidade por 2, tá? Porque ele é par. Agora aqui, 527. Nós vamos analisar quem? O último número. O último número é 7. Olha, ele é par? Não. Só é par terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ele não é divisível por 2, porque ele não entra no nosso critério, certo? Temos agora 64. Então, vamos analisar quem? O último número é 4. 4 é divisível por 2? Sim, ele entra lá no critério, ó. Então, 64 é divisível por 2. O que faremos sempre na divisibilidade por 2 é analisar o número que ele termina, tá? O último algarismo. Nós vamos focar, olhar para o último algarismo do número, tá bom? Divisibilidade por 3 agora. Quando é que um número é divisível por 3? Como eu posso identificar que aquele número é divisível por 3? Olha só, um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Então, vamos para um exemplo para a gente identificar essa regrinha. Um número vai ser divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos, nós aprendemos valores absolutos e relativos, lembra? O valor absoluto é o próprio número. Então, quando a soma dos valores absolutos dos algarismos que estão ali naquele número, ele for divisível por 3. Vamos identificar isso no exemplo. Então, vamos somar os valores absolutos de cada número para ver se ele é divisível por 3. Então, 621. Nós faremos o seguinte: 6 mais 2 mais 1. Olha, o valor absoluto de cada algarismo. Essa soma vai resultar em quanto? 6 mais 2, 8. Mais 1, 9. Então, aqui, olha, 621, a soma dos algarismos, do valor absoluto deles, foi igual a 9. E o que é que a gente analisa agora? 9 é divisível por 3? Eu posso dividir 9 por 3? Sim. Então, logo 621, ele é divisível por 3, tá? Agora aqui, 485. Para analisar se ele é divisível por 3, vamos somar o valor absoluto de cada algarismo. 4 mais 8 mais 5. 4 mais 8 é igual a 12. 12 mais 5 é igual a 17. Então, vejam só. 17, ele é divisível por 3? Eu posso dividir 17 por 3? Eu ainda posso fazer o seguinte para analisar isso. Eu posso somar esses dois algarismos. 1 mais 7 é 8, não é isso? 1 mais 7 é igual a 8. 8, eu posso dividir por 3? O resto vai dar 0? Não. Então, 485 não é divisível por 3. Para ele ser divisível por 3,
a soma do valor absoluto dos algarismos tem que dar em um número que divide por 3. Então, nós tivemos aqui que 621, a soma do valor absoluto desses algarismos foi 9, que é divisível por 3. Já em 485, a soma desses algarismos do valor absoluto deles foi igual a 17, que quando somamos deu 8. Já 8 não é divisível por 3, né? Não resta 0. Então, não entra no critério de divisibilidade por 3. Divisibilidade por 4. Quando o número é divisível por 4? Um número é divisível por 4 se o número formado por seus dois últimos algarismos for divisível por 4, tá? Então, a gente vai identificar os dois últimos algarismos do número para ver se ele é divisível por 4. Se os dois últimos for divisível por 4, quer dizer que todo aquele número que está escrito ali, ele também é divisível por 4. Vamos identificar no exemplo. Vamos analisar se esses números são divisíveis por 4. Então, de acordo com a regrinha, nós vamos analisar os dois últimos dígitos do número, né? Os dois últimos algarismos. Então, vamos analisar aqui em 4.312, os dois últimos algarismos, que é quem? 12. 12 é divisível por 4? Ó, 12 dá para dividir por 4? Dá exata essa divisão? Sim, né? Quanto é 12 dividido por 4? É exatamente 3. Logo, 4.312 é divisível por 4, tá? Então, sim. Agora, nós temos 635. Vamos analisar quem? Os dois últimos algarismos. Nós temos 35. 35, eu posso dividir por 4, o resultado, o resto vai ser igual a 0? Ou seja, a minha divisão será exata? Não, tá? Então, 635 também não é divisível por 4. Por que não é divisível por 4? Porque analisando os dois últimos dígitos, 35, quando eu divido por 4, eu tenho um resto diferente de 0. Então, não pode ser divisível por 4. Agora, nós temos 836. Analisando quem? Os dois últimos números. 36 é divisível por 4, o resto vai dar 0. A divisão é exata? Sim. E quem é esse número? 36 dividido por 4, resulta em quem? 9, tá? 4 vezes 9 é 36. Então, eu tenho aí que 836 é sim divisível por 4. Por quê? Porque analisando os dois últimos dígitos, ó, algarismos, 36, eu vou analisar os dois últimos se ele é divisível por 4. E 36 é sim divisível por 4, a divisão dá exata. Tá bom? Então, esses são os critérios de divisibilidade. Essa foi nossa aula inicial de divisibilidade. Aprendemos hoje a divisibilidade por 1, 2, 3 e 4. Na próxima aula daremos sequência a essa aula de divisibilidade ainda. E a atividade será proposta no nosso grupo, tá? Está no nosso grupo para que vocês possam praticar essas 4 divisibilidades, essas 4 regrinhas de divisibilidade, tá bom? Então, bons estudos e um ótimo dia.